Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 16 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa usufruir ao máximo de todo o conteúdo dentro do canal, como a parte de aprendizado e também toda a parte aí de análise, onde você pode ver aqui a programação do canal aqui do meu lado, Radar do Mercado, todos os dias uma live aqui. Tem também a análise de fechamento, que é esta aqui, todos os dias. E toda terça e quinta, análises especiais. No mínimo, terça e quinta, você tem a análise especial, que é uma análise mais completa de cada ativo. Em conjunto com, todo domingo, um radar da semana. Você pode se inscrever facilmente no canal, na parte inferior aí do vídeo, clicando no botão se inscrever, deixando o sino das notificações devidamente ativado. Você pode também passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que na sequência vai aparecer também a opção para você clicar e se inscrever no canal. Pregão de hoje, Ibov não conseguiu manter-se ou ir para cima da média móvel de 13 períodos, ou seja, voltar para cima da média móvel de 13 períodos. Veio aqui, perde força dentro das médias, dentro daquela confusão, segue aí com os viés mais baixistas, no sentido de topos e fundos descendentes. Para anular isso, precisa romper isso aqui, ó, que é a superação basicamente de um patamar de 101,536, mas segue dentro de um processo mais arrastado, mais travado, tudo mais difícil de andar. Então, de maneira geral, cenário mais indefinido nesse momento. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Mini índice caindo aqui hoje 0,66%, lembrando, o Ibov caiu aí 0,62%. E aqui no gráfico de 60 minutos do mini índice, o que nós temos agora, depois de um dia, na verdade de 2 dias, né, totalmente travado, 2 dias aqui totalmente travado, olha os movimentos aqui desses 2 dias, em definição, já estava indefinido no diário, já está no processo ali travado no diário, ainda aqui no intraday ficando um dia indefinido também, só que agora está fechando. Essa penúltima hora de pregão fechou para baixo dessa zona de suporte. O que favorece mais buscar aí operações de venda, mantendo-se aqui desse jeito, ou seja, abre caindo, topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 minutos. Suponhamos que acabe o pregão desse jeito aqui. Aí o mercado vem aqui para cima, gera topo descendente, foco em buscar a operação de venda, ou seja, sinalização de para baixo ali da média, para baixo de fundo anterior, foco maior em buscar a operação de venda de day trade no gráfico de 10 ou gráfico de 5 minutos. Para buscar a operação de compra, o que seria interessante acontecer? Abre subindo, abre o próximo pregão subindo, vem aqui para cima e proporciona um fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos já para cima dessa região aqui, ou seja, supera primeiramente os 100.215 pontos, 100.215 e passa a gerar sinalização de alta já acima dessa região, ou seja, vem para cima dos 100.215, que é voltar para cima desses fundos aqui anteriores e passa a gerar fundo ascendente acima desse patamar, pelo menos para tentar pegar um movimento lá para essa região de topos anteriores. Essa seria uma alternativa de entrada no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Fundo ascendente acima dos 215, 100.215. Mas o pregão vai terminando com um alinhamento um pouco mais para baixo. Precisa realmente gerar algo mais forte para cima para trazer um cenário um pouco mais interessante para se buscar a operação de compra. No dólar, dia de hoje, apresentando aqui um candle de indefinição, menos 0,66% em indefinição, mas o fechamento está abaixo do fechamento do pregão anterior. Então, o dólar segue ali com as máximas descendentes, não conseguiu confirmar ali alguma sinalização para cima de fundo, mesmo que seja descendente, a tendência continua sendo a tendência de baixa. E o suporte mais importante que o dólar se encontra agora é esse aqui, ó. Continua aqui. Ontem reagiu, hoje não conseguiu, está se sustentando acima, um patamar ali em torno dos 5.236, esse é um patamar de suporte que está se segurando, mas sem nenhum sinal de alta no diário. Primeiro sinal de alta seria o quê? Depois de já ter voltado a fechar abaixo dessa mínima aqui, superar a máxima do pregão de hoje, que está localizada em 5.276. No gráfico de 60 minutos, o que podemos aqui observar é que a tendência é uma tendência de baixa, mas bem travada, bem fraca a queda. Logo, abriu subindo, dando indício aqui, ó, retornando para cima da média, superando essa máxima aqui desse último topo descendente, 5.259,5, foco maior em buscar a operação de compra, ou seja, superou 5.259,5, que é isso aqui, passou a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta para cima do patamar ali de 254,
foco maior em compra, tentando pegar um movimento de subida, pelo menos para fechamento aqui completo desse gap. Resistência lá na casa dos 274 até 278. Essa seria uma primeira alternativa de entrada. Abriu caindo, foco maior em buscar a operação de venda de topo descendente abaixo de 233,5. PETR4, ações agora. Petro no pregão de hoje. Acho que eu não cheguei a mencionar, né? Então vou já falar que os ativos que eu vou abordar, né? O IBOV, o mini índice mini dólar já abordei. Agora eu estou na Petro e eu vou falar aqui primeiramente de Petro, depois de Vale 3, Gol 4, Qual 3, B3CA3, MFG3, Amar 3, CVCB3, IGTA3, VVR3, BBAS3, ELET 3. Voltando então para a Petro, a gente tem aqui a Petro com um dia que terminou estável, mais 0,28%. Segue dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, nada ainda tão relevante, mas se continuar aqui de maneira fraquinha, respeitando essa resistência aqui do que era suporte, a região dos R$ 20,89, R$ 21,89. Para quem não sabe o que é a mudança de polaridade, tem um vídeo de aprendizado aqui no canal para assistir e entender mais sobre esse conceito. Gerou sinal para baixo aqui ou pivô de baixo, reforça a chance de queda. E aí, suporte 21,25 e depois, principalmente na faixa dos 20,84 a 20,60. São os outros níveis mais relevantes de suporte. Compra de alguma forma em Petro, eu não consigo ver ainda que se encaixe dentro da minha metodologia. Ainda não bate a entrada na PETR4 para compra. Vale 3 no dia de hoje, queda acentuada de 2,6%. A ação foi lá, travou em cima da zona de resistência, arredondando R$ 63,00, é uma região ali, uma faixa de preço. Gerou um candle de indefinição, perdeu a mínima desse candle, ou seja, um sinal de baixo, mantendo o viés ainda de indefinição, ou seja, o cenário de indefinição. Veio aqui e anula a tendência de baixa. Aí vai aqui já era esse topaço em cima de uma região importante de resistência. Tem um sinal então que vai voltar para cá? Para mim não está claro, apesar do fechamento forte para baixo. Mas podendo ficar travada nesse miolo aqui, lembrando que aquela região de R$ 60,30 a R$ 60,00, número redondo, é uma zona de suporte mais próxima para a ação. O que pode acontecer aqui, gerou um sinal de alta aqui nessa região, superação da máxima desse candle, é uma das possibilidades de se arriscar a compra, mas eu ainda ficaria mais interessado em algo para buscar entrada acima de R$ 63,00 se fosse buscar entrada de compra de swing trade nesse ativo. Teto bem importante na região dos R$ 63,00 na Vale 3. Para quem estava comprado no swing trade, um candle, 2 candles, 3 candles no movimento, bateu na resistência, perdeu a mínima do candle anterior, possibilidade de encerrar a posição comprada de swing trade nessa ação. Já tem uma possibilidade de entrar comprando aqui? Não vejo nenhum sinal ainda de alta. Olho para o gráfico diário, não consigo ver. Eu vejo um sinal de baixa, não tem um sinal de alta que me apoie já a buscar uma compra, ainda mais dentro de um cenário de indefinição que ela se encontra aqui no curto prazo pelo gráfico diário. O outro papel é agora para falar a Gol 4, que a gente segue comprado, terminou o pregão de hoje com alta de 3,4%, stop da operação reposicionado para baixo da mínima de hoje. Então, um stop um pouco mais curto, agora localizado na faixa dos R$ 20,71. Seguimos sem mudança aí, a não ser essa mudança de stop, mas o objetivo do mesmo jeito, o desafio dela é esse aqui. Ó. Se ela conseguir amanhã superar essas máximas aqui, reforça um pouco mais a chance de continuar o movimento de subida, podendo buscar, não que necessariamente vai buscar, mas podendo buscar o próximo nível de resistência que ficaria mais lá por volta dos R$ 24,00 ou 24 pila. Qual 3? Dia de hoje, indefinição, mas uma altazinha lá de 0,36%. Um candle é de indefinição. 1, 2, 3 candles e não consegue evoluir. Possibilidade de eu trabalhar já com stop a partir do próximo pregão abaixo do mínimo pregão de hoje. Da alta pode oscilar aqui e voltar a subir? Pode. Mas eu sempre caio naquela questão de... Depois que, igual o da Vale 3, né? Voltando aqui para Vale 3. Assim, vou colocar o stop aqui. Já andou 3 candles do movimento, né? Que está tentando pegar. Andou 3 candles. Vou colocar o stop aqui. Não vou colocar não, porque vai que ela oscila aqui e volta para cima. Estou esperando que ela rompa para cima. Aí eu não coloco e ela vai e gera esse candle, já fica, e agora? Onde é que eu vou sair? Aí já perco o controle da situação. Ou seja, já começa a ficar difícil a minha decisão. Então eu prefiro botar o stop objetivamente e depois eu vou ajustando se esse stop desse jeito que eu estou posicionando não está muito legal. Então eu vou lá e ajusto. Mas eu mantenho o controle
da situação, vamos dizer assim, da minha decisão. Depois que já começa a andar contra você, e agora? O que eu faço? É uma situação, pelo menos, que me deixa desconfortável e eu não gosto de... Já passei muito por isso e hoje em dia eu não gosto de ficar passando por isso. Prefiro sentir a dor do violino do que ficar passando por um desconforto de não saber o que fazer. Então aqui o stop tende a evoluir aqui, a ser confirmado ali pelo aplicativo DV Invest, ou seja, eu informo aqui por meio aí do seu celular, você vai receber uma notificação ou mesmo no seu navegador da mudança do stop dessa operação que tende a ficar ali um pouco abaixo dos 32,76. A outra ação que a gente está posicionado é a B3SA3. B3SA3. Terminou o dia em queda, 0,45%. Eu optei por não fazer a mudança já do stop da operação. O stop está aqui inicialmente, um pouco ali para baixo e vai subir agora para baixo dessa mínima. Porque eu não alterei, eu guardei 1, 2, 3 candles. Agora a tendência é de alterar o stop para baixo da mínima de hoje, ou lá na faixa dos 50, um pouco abaixo de 56,94. Também uma confirmação que vai ser feita aqui pelo aplicativo DV Invest. O link de acesso aí à questão do aplicativo está aqui na descrição desse vídeo. MRFG3. Queda, engolfo de baixa no gráfico diário. Então, os ativos do setor, aí que tem JBSS3, que tem MRFG3, que foi até abordado ontem a BIF3, tiveram um dia ruim, tiveram um dia de queda. E essa queda aqui no gráfico da Marfrig proporcionou um engolfo de baixa no gráfico diário, fechando para baixo da média. A ação vinha no movimento de baixa. Gráfico lá semanal, sinal de fundo ascendente a favor da tendência. Não chegou a testar nenhum suporte assim tão relevante, né? Eu posso colocar logicamente o número Fibonacci e vai ter ali uma retração, mas não chegou a bater ali nos 15,89, que seria algo mais interessante. Tem um sinal de fundo no semanal. Para quem está comprado de alguma forma, o primeiro ponto de stop ficaria aqui abaixo da mínima do pregão de ontem, em R$ 15,89. A outra forma seria colocar aqui, que faria para mim sentido. Fechou abaixo da média, já tem alguns candles tentando subir. R$ 16,27 seria um ponto de stop para quem está comprado no swing trade. Outro ativo aqui para falar, a MAR3, que andou forte para cima no pregão de hoje, alta de 5,53%, mas ainda não definiu uma nova tendência de alta. Ela define uma nova tendência de alta se conseguir romper aqui no gráfico diário essa máxima, o que geraria o quê? Um pivô de alta no gráfico diário dessa ação. Então essa seria uma das principais sinalizações para a retomada da tendência. E o semanal bem bagunçado aqui, ó. Tendênciazinha de baixa, vem aqui, cai e está tentando reverter esse topo, que era um topo ali descendente no gráfico semanal. Então pelo menos é algo positivo que está acontecendo, mas observe as médias também, ó. A média de 62, a média de 13, tá basicamente eu traço uma linha ali horizontal e tampo as médias. Isso é um indício que o mercado está bem indefinido nessa ação. Logo, para quem está comprado, eu trabalharia com stop abaixo dessa mínima. No meu caso, eu estando de fora, o que eu ficaria mais interessado em abrir compra nesse ativo é acima dessa região aqui, ó. Uma região lá para trás que ficou ali brigando para ver se ficava acima, aqui também, aqui conseguiu ficar um pouquinho acima, mas já jogaram para baixo, aqui de novo ficou acima, mas de novo joga para baixo, aqui resistência, enfim, ultrapassa esse patamar, gera a tendência de alta e no pullback, enfim, nas sinalizações de alta já acima desse topo aqui anterior, que é daquela região basicamente de 8,74, 8,75, aí sim, para mim ficaria um pouco mais válido a entrada na ponta compradora. Nesse momento, uma compra aqui em cima da zona de resistência que está próxima, eu não faria. E se tivesse comprado, stop aqui abaixo dessa mínima. CVC-B3. Pregão de hoje também boa alta de 4,12%, mas é importante ressaltar, até um pedido que vem sendo feito ali dentro do meu perfil no Instagram, está aqui, ó, @dvinvest, que falando aí sobre a CVC-B3 para uma compra, eu vejo aqui basicamente uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E de maneira geral, eu vejo um nível de preço que eu até destaquei numa resposta, a região dos R$ 18,90 a R$ 19,00. Essa zona aqui de resistência. Então, está dentro do movimento de subida, uma subida contra a tendência, que tem um risco maior. Para quem já está comprado,
Já tem 3 candles aqui no movimento. Uma das alternativas para compra de swing trade de condução do stop, se o stop estava aqui embaixo, ele sobe para baixo dessa mínima. Por quê? Porque se o mercado vem aqui amanhã e já gera a perda dessa mínima, reforça a chance de queda, reforça a chance... Porque seria um sinal de baixa a favor da tendência de baixa, que é o que aumenta a chance de queda do preço. E para compra eu fico mais interessado em aguardar sinalizações de subida, seja de pivô, seja de bater aqui nos 18,90 e ficar aqui de lado e gerar o pivô de alta, seja de superar os 18,90 a R$19 e gerar sinalização de alta acima desse patamar. Então esse seria a estratégia, as estratégias que eu utilizaria para aguardar algum tipo de compra nessa ação. IGTA 3 e Iguatemi. Colocando aqui Iguatemi, né, os shoppings, né, BR Malls, BRML3, Multiplan, Multi3, tiveram um dia aí de alta. E no caso aqui de Iguatemi, dá para perceber ali um baita retângulo, gigantesco retângulo aqui, o tempo desse retângulo. E a forma como está vindo para a resistência é uma forma travada, a forma de vários movimentos para chegar nessa resistência. Então, por esse motivo, por mais que ela ande, eu não consigo encaixar a compra já de rompimento nessa ação, ou seja, comprar já esse rompimento, nem o candle nem conseguiu fechar ali para cima. A única alternativa que eu visualizo aqui é o movimento ainda ganha um pouco mais de força para cima, que até seria o meu desejo, vai mais para cima. E aí sim, a partir da próxima correção que ela venha fazer, desse atual movimento de subida, correção ali no preço ou no tempo, aí eu já olharia com carinho para planejar alguma compra e ela acontecendo preferencialmente acima dos 36,80. Então essa seria aí a minha estratégia para o papel. Lembrando, a tendência aqui, se eu for olhar para os últimos movimentos, é a tendência de alta, mas a tendência de alta dentro de uma congestão. Quem está comprado bate na resistência e perde a mínima desse candle aqui, seria um sinal que aumentaria a chance de buscar suporte dentro da correção. Eu primeiramente aqui, um suporte ali na casa dos 34,17, segundo suporte na casa dos 32,96. VVAR3 via varejo. Pregão de hoje, queda de 2,1%. Da mesma forma que eu venho comentando ali, ó, gerou 3 candles ali tentando subir, não conseguiu evoluir. No caso até da B3SA3, saída da posição, o reposicionamento do stop dessa operação. É o caso de via varejo. Está entre as médias, que é uma região que eu prefiro ficar de fora de abrir compra de swing trade, compra ou venda de swing trade. Cenário ainda um pouco mais baixista, mais de baixo. Gerou um topinho aqui no pregão de hoje, enfim, fechou até abaixo da mínima do pregão anterior. Próximo pregão, trabalharia com stop ali na faixa dos R$18,15, se tivesse uma operação de compra em aberto de swing trade nesse ativo. E para abrir uma operação de compra nesse papel, interesse maior acima da região também, bem parecida que eu tinha comentado lá na MAR3, que eu comentei, R$18,90 a R$19, enfim, seria essa, ou foi CVCB3, né? R$18,90 a R$19, voltar para cima desse patamar aqui, para buscar algum tipo de compra, já acima da média, né? Sinalização de alta, algum indício de iniciar um movimento de subida lá no gráfico semanal, que por enquanto está dentro do movimento de queda. E mais uma vez, até reforçando o que eu comentei no radar da semana, esse ativo aqui ocorrendo ali, escorregando um pouquinho mais para baixo e gerando sinal de alta no semanal em cima dos 16,64, não sei se isso vai acontecer, mas se acontecer, seria um dos sinais que mais me chamaria atenção para abrir uma compra, para botar numa carteira, por exemplo, de prazo maior essa ação. Prazo maior que eu digo, por exemplo, uma carteira exponencial, né? Tentando pegar no próximo movimento de subida do gráfico semanal. Depois de via varejo, vou falar aqui de BBAS3. Só para mencionar em relação a via varejo, o suporte imediato em R$17,96 e o suporte mais abaixo em R$17,54. Aí abaixo dessa região a gente já vai olhar com mais carinho ali para a região desse fechamento aqui em R$16,64, antiga máxima histórica. Banco do Brasil. Segue dentro de um cenário mais baixista, porque veio aqui, ó, primeiro veio aqui para gerar um pivô de alta, vai lá, não consegue no primeiro momento, trava, mas consegue aqui gerar pelo menos de oscilação, mas volta e anula esse pivô, já perde a mínima dos fundos anteriores. E agora para subir, 3 dias tentando subir de maneira fraca, a perda da mínima desse candle aqui para mim seria um sinal de saída de uma compra de swing trade, abrindo uma chance um pouco maior de vir para perder os suportes aqui, essas mínimas aqui, ó. Principalmente um patamar de suporte ali na casa dos 31 e 37. Então esse seria o caminho mais provável.
dentro do que está acontecendo aqui, olhando para o gráfico semanal, não consigo ver nenhum tipo de entrada. Ela pode até subir, até torço para essa subida, mas não consigo ver entrada de compra nesse papel. Daria até para arriscar a operação de venda nessa perda de mínima, tentando pegar um movimento aqui para baixo, com stop aqui acima dessa máxima. E para compra, mais acima dos R$ 34,00. Elet3 foi uma escolha aí de quem está me seguindo lá no Instagram. Eu estou colocando lá uma enquete para definir pelo menos um ativo para análise de fechamento de cada pregão. Tinha a Elet3 e a CEMIG 4. A escolha foi da Elet3. Então, se você quiser definir um ativo ou voltar nessa definição de um ativo para o próximo pregão, para a próxima análise de fechamento, aqui no Instagram, @dvinvest. Tem bastante stories lá que eu estou publicando. Todo dia abrindo a caixinha de perguntas. Já tem até uma lá em aberto para que você possa interagir. Então, na Elet3, o que nós temos em termos de gráfico diário curto prazo? A tendência nesse momento no papel é de baixa. Resumidamente é isso aqui, pelo gráfico diário. No gráfico semanal, a tendência vinha sendo ali uma tendência de alta, que aí veio aqui, girou um fundo ascendente, beleza, bateu no suporte, girou um fundo ascendente. Ok, só que aí na hora de gerar a máxima superação lá do topo anterior e manter-se dentro dessa tendência de alta, confirmando ali mais um pivô de alta a favor da tendência dos topos e fundos ascendentes, a ação fez o contrário. Gerou um topo abaixo do topo anterior, ou seja, caiu aqui basicamente abaixo, no mesmo nível do topo anterior. Então, trouxe um cenário de indefinição da tendência de médio prazo. Reverte essa tendência, entra numa tendência de baixa de médio prazo se perder essa mínima aqui. Ou seja, para quem está comprado no médio prazo e quer algum stop com alguma proteção em termos de suporte, seria abaixo dos 30,60, lá em R$ 30,57. O que seria bom acontecer para quem está querendo comprar esse ativo para médio prazo, olhando o gráfico semanal como um ponto de entrada? Próxima semana, proporcionar a sinalização de um fundo em cima dessa região de suporte aqui, que está em torno ali dos R$ 33,37. Fechamento de hoje ficou um centavinho acima. Enfim, região dos R$ 33,40 seria o patamar ali para ter algum tipo de reação. Importante não vir para baixo dessa região, porque aí geraria a confirmação de um topo duplo, padrão gráfico, tendência de baixa, projetaria aqui essa altura desse ponto aqui para baixo, a tendência seria vir para fechar esse gap de alta, localizado ali na faixa dos 24,37. Então é isso, amigos, muitíssimo grato. Só para mencionar, então, no gráfico diário também eu não consigo visualizar uma compra, ela pode até superar na máxima desse candle, que seria algo semelhante ali um harami, que é um padrão altista dos candles. Se superar na máxima desse candle, aumentaria a chance de reverter esse movimento de baixa para um movimento de alta, mas contra a tendência ainda não visualizo essa entrada. Não consigo visualizar essa entrada de forma mais interessante dentro da minha metodologia para a Elet3. Então é isso, um grande abraço, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise. Nos vemos aí no próximo pregão através da live do Radar do Mercado. Bom descanso, uma ótima noite e até amanhã.